Clêmax Couto Santana, sou editor da revista Residência Pediátrica da Sociedade Brasileira de Pediatria e pertenço à Universidade Federal do Rio de Janeiro e também à Rede TB, Rede de Pesquisa de Tuberculose. Nosso assunto é tuberculose na infância e na adolescência. Crianças, ou seja, até 10 anos, o tratamento de todas as formas de tuberculose, exceto a meningite, é feita em duas fases. Uma fase intensiva, por 2 meses, e uma fase de manutenção por 4 meses. E os medicamentos que são empregados são isoniazida, rifampicina e pirazinamida, nos 2 primeiros meses. Depois, na fase de manutenção, 4 meses de isoniazida e rifampicina. Esse é um esquema que é empregado no Brasil há cerca de 30 anos, com resultados muito favoráveis. Ele foi, portanto, mantido até os 10 anos de idade. No caso da meningite por tuberculose, a fase intensiva é de 2 meses de isoniazida, rifampicina e pirazinamida, semelhante a que nós já descrevemos, e uma fase de manutenção de 7 meses de isoniazida e rifampicina, totalizando, portanto, 9 meses. Esse esquema da meningite possivelmente deverá mudar em breve. É possível que a partir de 2016 ou 2017 nós já tenhamos um esquema com 10 meses de fase de manutenção, ou seja, ao todo 12 meses de tratamento. Nos adolescentes, ou seja, pacientes com mais de 10 anos até os 18 anos, o tratamento é feito com 4 fármacos, 2 meses de isoniazida, rifampicina, pirazinamida e etambutol, e a fase de manutenção por 4 meses com isoniazida e rifampicina. Então, esse esquema prevê que se utilize o etambutol a partir dos 10 anos de idade. Na situação da meningite por tuberculose, o esquema é feito com os mesmos 4 fármacos por 2 meses e com 7 meses de isoniazida e rifampicina. Como disse a vocês, nas novas normas do Ministério da Saúde, esse esquema deverá ser feito por 12 meses. 2 meses de fase intensiva e 10 na fase de manutenção. Uma perspectiva que se abre para o tratamento da tuberculose, em breve, não se sabe exatamente quando no Brasil, é a incorporação de medicamentos dispersíveis. Ou seja, a grande vantagem desses medicamentos é que eles podem ser dissolvidos em uma pequena quantidade de água e a criança tomar sem necessidade de usar os comprimidos que se usa até hoje, que a mãe tem que macerar, misturar com alimentos, tornar aquilo uma medicação palatável para a criança. Esses medicamentos dispersíveis já existem no mercado e estão sendo adquiridos. Isso vai ajudar muito a adesão do tratamento na infância. Finalizando, falaremos alguns aspectos sobre a prevenção. O primeiro aspecto é com relação à vacinação BCG. É uma vacina que até hoje não foi superada pelas vacinas consideradas modernas, né, que estão ainda em fase experimental, e é uma vacina liofilizada que necessita uma conservação especial, e a padronização dela é por via intradérmica na região do deltoide direito, do braço deltoide ao lado direito. De modo que é uma vacina que tem que ser aplicada com cuidado e a conservação dela necessita de cuidados especiais. E tem um aspecto interessante da sua evolução ser muito peculiar. Nós temos, talvez seja a única vacina que tem esse aspecto evolutivo que pode ser acompanhado pela família, pela mãe e pelos profissionais de saúde. Na primeira e segunda semanas tem uma mácula avermelhada no local da aplicação. Na terceira, quarta semana forma-se uma pústula que tende a amolecer e forma uma lesão amolecida e uma crosta. Na sexta, 12ª semana, há queda dessa crosta com a formação de uma úlcera. E a partir da 13ª semana, há um desaparecimento lento da úlcera e formação da cicatriz. De modo que nós vemos que a evolução é bastante demorada, né? E pode, às vezes, até levar mais tempo do que o que acabou de ser descrito. Então, essas particularidades são
interessante na vacinação BCG, porque isso é a evolução normal da vacina. Claro que poderá, em um momento ou outro, em uma situação ou outra, haver efeitos adversos, mas esses são raros e, portanto, não são objeto assim, de um detalhamento maior aqui no momento. Outro aspecto importante na prevenção é a investigação de contatos, ou seja, aquelas crianças que convivem com o adulto com tuberculose devem ser investigadas. Isso, infelizmente, ainda hoje é pouco realizado por diversas razões, mas é uma das estratégias importantes para se evitar o adoecimento de crianças que convivam com o adulto com tuberculose. Então, as pessoas que devem ser investigadas estão descritas nesse slide. São principalmente crianças com menos de 5 anos, pessoas vivendo com HIV e AIDS e podem ser consideradas assim, prioritários, né? A investigação se dirige prioritariamente para esses grupos, menores de 5 anos e infectados por HIV e AIDS ou outras situações de imunossupressão. Lembrar que esses contatos infectados por HIV e AIDS devem iniciar o tratamento da infecção latente, quer dizer, o tratamento da infecção por tuberculose, independente da prova tuberculínica. Ou seja, se uma criança é infectada por HIV e tem contato com um adulto com tuberculose, ele deve ser protegido e deve-se iniciar um tratamento independente de fazer a prova tuberculínica. A prova tuberculínica é um elemento importante para se identificar a infecção por tuberculose. Já é um método padrão, há mais de 50 anos é empregado no mundo todo, tem vantagens e desvantagens. Dentre as vantagens, ele prescinde, para se fazer a prova tuberculina, não há necessidade de um laboratório, pode ser aplicado numa unidade de saúde, mas tem uma desvantagem que a criança precisa voltar 3 dias depois para fazer a leitura. Nisso há uma perda e, portanto, isso é uma limitação do método. E uma outra vantagem é que, caso essa primeira prova seja negativa, pode-se repetir dentro de 8 semanas e fazer uma nova prova tuberculínica para ver se houve uma viragem tuberculínica. Os IGRAs, que são as provas in vitro, são testes que medem a produção de interferon gama. Eles necessitam, portanto, de um laboratório para serem feitos, necessita tirar sangue da criança, necessita de um técnico bem formado nesse aspecto e tem uma vantagem que é o fato de não precisar uma leitura posterior, ou seja, com uma só visita você é capaz de fazer o teste sem necessitar que o paciente volte e possa haver uma perda, né, nessa situação. No entanto, esses IGRAs, eles são caros, têm um preço bastante elevado, não são recomendados no Brasil em termos de saúde pública e tem uma certa desvantagem que crianças pequenas podem não reagir ao teste, diferente da prova tuberculínica. Finalizando, nós vamos chamar a atenção para a proteção dos recém-nascidos. Quer dizer, o que se faz quando uma criança recém-nascida é filha de uma pessoa que está com tuberculose em atividade ou vai conviver com um adulto que esteja com tuberculose em atividade. Essa é chamada quimioprofilaxia primária. Então, antes de se fazer a vacina BCG nesse neném, nessa criança, esse recém-nascido deve começar a ser tratado com isoniazida. Ou seja, nós, antes de fazermos a prevenção com vacina, nós vamos começar o tratamento com isoniazida para que, se por acaso ele vier a ter contato com o bacilo, não venha adoecer. 3 meses depois do uso da isoniazida, se faz a prova tuberculínica. Se a prova tuberculínica for não reatora, portanto, menor que 5 milímetros, aí se suspende o uso da isoniazida e se faz a vacina BCG. Por outro lado, se essa prova for reatora, ou seja, com mais de 5 milímetros, igual ou maior que 5 milímetros, se deve manter o uso da isoniazida por mais 3 meses. Assim, é uma situação muito particular, voltada para o recém-nascido que convive ou que vai conviver com uma pessoa com tuberculose bacilífera. Finalizando, o tratamento da tuberculose latente fora dessa situação, ele obedece
vamos dizer assim, a dois patamares, né? O tratamento é feito com isoniazida, quer dizer, um tratamento, na verdade, entre aspas, porque é feito no sentido de evitar que aquela pessoa que está infectada venha a se tornar doente. Então, o Brasil estabeleceu 2 patamares, 2 pontos de corte. Quando se faz a prova tuberculínica e a criança está assintomática e ele é um contato de um adulto com tuberculose e ele foi vacinado com BCG há mais de 2 anos, essa criança deve receber isoniazida por 6 meses. Da mesma maneira, como dá uma criança pequena que tem contato com um adulto com tuberculose, está assintomático, radiografia de tórax normal e tem uma prova tuberculínica maior ou igual a 10 milímetros, também deve receber isoniazida por 6 meses. Há outras situações que vocês estão vendo descritas nesse slide, como é o caso, por exemplo, da conversão tuberculínica. Essa seria a situação de se fazer uma prova tuberculínica num contato assintomático, com radiografia de tórax normal, foi não reator. Após 8 semanas, repete-se e se houver uma mudança, né, se houver uma conversão, passar de não reator para reator, essa criança também deve receber isoniazida. Outras situações nós não vamos chamar a atenção, porque elas estão um pouco fora do nosso escopo, mas, de qualquer modo, se vê que infectados por HIV/AIDS, o uso de inibidores de TNF-alfa usados em doenças reumatológicas, transplantados, são grupos que devem ser protegidos com isoniazida e, portanto, se faz o tratamento da infecção latente. As referências que nós usamos para essa apresentação estão descritas aqui, o Tratado de Pediatria e as normas do Ministério da Saúde, cujo endereço eletrônico também está descrito. Muito obrigado.